Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que tem o desejo de se tornar um desenvolvedor ou uma desenvolvedora, vamos construir juntos esse caminho. Então, bora lá. Vamos supor que você nunca escreveu um código na vida e não tem ideia de qual é o primeiro passo. Então, vamos lá. Abra aí o seu navegador. Belezinha. Vamos aqui escrever na sua barra de pesquisa VS Code. VS Code aqui. No primeiro link, no resultado do Google, vamos clicar nele. Eu vou fazer o download do VS Code ou Visual Studio Code para que a gente possa fazer algumas brincadeiras. Mas aí você pode me perguntar, mas o que é isso? Que ferramenta é essa? Né? Vamos lá. Quando a gente vai desenvolver software, quando a gente vai construir alguma coisa, nós precisamos de uma ferramenta para isso. E essa ferramenta, existe até um nome, chamado de IDE, onde a gente... por meio dela, constrói os nossos softwares. Existem uma série de ferramentas que se propõem a fazer isso. A Microsoft criou uma já há alguns anos, chamada de Visual Studio Code, ou seja, é uma ferramenta em que a gente escreve os nossos códigos, como está no exemplo aqui do site, e ao final você tem o seu software pronto. Você tem ele pronto para você jogar na web, para você publicar nas lojas de aplicativo e por aí vai. Tudo bem? Então precisamos desse cara aqui para a gente construir algumas coisas. Vou clicar no download. Aqui no caso eu estou usando Windows, mas se você estiver usando Linux ou Mac, fique à vontade para fazer a instalação de acordo com o seu sistema operacional, mas aqui no meu caso é o Windows, então está fazendo o download aqui, vamos aguardar. Download feito, agora eu vou clicar em cima do item. Aqui basicamente é avançar e aceita tudo, vende os órgãos enquanto vivo e está tudo certo, basicamente isso. Aceita, avançar. Um detalhe, se quiser, marque essas duas opções aqui, se você quiser, para quê? Se você estiver navegando dentro do seu explorador de arquivos, né, a gente entrando nisso aqui, ó, seu explorador de arquivos aí do Windows, se em qualquer pasta que você estiver, dá um botão direito e você já quiser abrir o VS Code dentro dessa pasta, essas duas opções fazem isso. Eu não vou marcar por enquanto, tá? Mas se você quiser, fique à vontade. Beleza, instalar. 2000 anos depois. Instalação concluída, eu tenho aqui a opção de ele vai iniciar assim que eu clicar no botão concluir, eu quero isso, então vamos lá. Perfeito, foi aberto, abriu aqui inclusive numas abas, pode ser que para você apareça uma tela diferente, tá? Não se preocupe, marca aí ou feche a tela em que ele abrir, ou responda, se eu não me engano ele faz 4 ou 5 perguntas. Mas de qualquer forma, o que você marcar ali não fará tanta diferença para o que a gente vai ver. Belezinha, eu vou até aumentar um pouco mais o zoom, não é isso, para que a gente consiga ver melhor. Vamos lá, aqui na esquerda a gente tem esse primeiro ícone que é o explorador, que basicamente é aonde eu vou trabalhar os meus arquivos, né? Qual vai ser o local do Windows, aqui no meu caso, aonde eu vou criar os meus arquivos. Então eu vou vir aqui em abrir uma pasta, eu vou criar... Deixa eu vir aqui em este computador, C2 pontos, vamos lá, usuários, documentos, e eu vou vir aqui e eu vou criar uma nova pasta. Eu vou chamar ela de projetos, com P minúsculo. Dentro dessa pasta projetos, eu vou criar uma outra, que eu vou chamar de aula 01. Beleza? Eu vou dar um duplo clique nela e selecionar pasta. Maravilha. Quando eu fiz isso, o VS Code já entendeu que ele vai trabalhar dentro daquela pasta aula 01, beleza? Eu vou dizer aqui para ele, olha, para ele confiar no conteúdo dessa pasta, que não tem nenhum documento ou um arquivo malicioso e que tudo que será feito ali pode ser confiável, ok? Legal. O que nós vamos fazer aqui primeiro é o seguinte, nós vamos criar um novo arquivo. Então você pode dar um botão direito e criar um novo arquivo. Esse arquivo vai ser chamado de início.html. Legal? Nesse arquivo aqui, nós vamos escrever. Vou aumentar um pouquinho mais o zoom. Desse jeito aqui. Nós vamos escrever aqui, coloca esse sinal de menor aí no seu teclado e nós vamos escrever HTML e agora o sinal de maior. O VS Code ele já me ajuda completando do outro lado. O que nós estamos fazendo aqui também? Esse arquivo HTML é uma linguagem de marcação, ou seja, quando a gente entra em qualquer site, como por exemplo esse que nós estamos vendo aqui, essa parte visual todinha do site nada mais é do que um HTML. Como que eu provo isso? Se eu der um botão direito aqui e for em inspecionar,
eu vou ver todo um código aqui que pode a princípio estar ilegível ou incompreensível para você hoje, mas amanhã a gente vai conseguir ler isso daqui melhor. Mas basicamente o que você precisa saber agora é que isso aqui é chamado de HTML, beleza? Vale a pesquisa também, porque um bom desenvolvedor ou desenvolvedora tem que saber pesquisar. Então, o que é HTML? Ele vai dar a definição de inglês, né? Hypertext Markup Language, linguagem de marcação usada para estruturar conteúdos de uma página web. Então, tudo isso aqui que nós estamos vendo em qualquer site que você entre por aí, sempre será um HTML, perfeito? O que nós vamos fazer lá no nosso projeto seria um primeiro exercício criando um HTML, ok? Então, criei o arquivo, eu dei um nome para ele, a extensão desse arquivo é HTML, extensão é tudo que vem depois do ponto, né? Sabemos que podemos criar, por exemplo, teste.txt, a gente vira e mexe, manipula outros arquivos, que é o arquivo.pdf e assim por diante. As extensões é tudo aquilo que vem depois do ponto, perfeito? Bom, voltando lá para o nosso início.html, para eu começar a escrever um HTML, eu começo assim, sinal de menor, HTML, fecho, a gente chama isso aqui de tag, sinal de menor de novo, uma barra, extremamente importante essa barra, HTML novamente e o sinal de maior. Qual que é o conceito do HTML? Ele fala que a gente precisa trabalhar com tags. O que são tags? É exatamente essa disposição que está aqui, ó. Eu inicio um que ele chama de tag e depois eu finalizo o que também ele chama de tag. Repare que o nome HTML se repete em cima e embaixo. A diferença do cara de baixo aqui, da linha 3 para a linha 1, é que na hora que eu vou fechar a tag, eu preciso colocar uma barra na frente. Perfeito? Então, isso aqui é o conceito de tag. Então, eu posso escrever aqui, ó, conceito de tag no HTML. Legal? Bacana. Mas aí você me pergunta, tá, para que fazemos isso? Qual é o motivo de fazer isso? Se a gente olhar lá no site do Visual Code, né, do Visual Studio Code, ele segue a mesma ordem, né? Ele começa com HTML e ele fecha aqui embaixo com HTML. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior. Assim fica melhor. Um pouco mais. Exato. Olha lá. Ele começa com HTML e ele fecha o HTML. Abriu o sinalzinho aqui de menor, escreveu HTML. Outras coisas aqui que não cabem ao nosso contexto. Vamos se concentrar a princípio só na palavra HTML. Começou aqui e lá embaixo a mesma coisa, HTML com sinalzinho de menor e maior, mas colocando a barra na frente. Você vê que todo o conteúdo que está dentro, ele está levemente indentado, um pouco mais à direita, né? Ele não está no mesmo nível que está aqui, ó, onde está o meu mouse. Por quê? Porque existe uma hierarquia no HTML em que tudo que você escreve precisa estar dentro de uma tag. Legal? Então, aqui é o conceito de tag. Eu começo um HTML dessa maneira aqui. Próximo cara que eu vou escrever é uma outra tag chamada body. Assim que eu faço o sinal de fechar, o VS Code já me ajuda e faz a outra parte, né, em que ele escreve a mesma tag, mas coloca uma barra na frente. O que é o body? Do inglês, né, o corpo, é o conteúdo que vai ter o nosso site, o nosso HTML, a nossa página web, né? Eu quero construir alguma coisa na ideia aqui, seguindo a ideia do site do Visual Studio, eu quero construir um site para mim também. Então, o corpo desse conteúdo vai estar dentro da tag body. Beleza? Eu vou salvar, eu vou dar um enter aqui também. E dentro da tag body, eu vou escrever o seguinte, eu vou abrir uma outra tag, eu vou escrever H3, por exemplo, vou fechar ela, automaticamente o VS Code já me ajuda, fechando ela aqui também. E aqui dentro eu vou escrever a primeira palavra que todo desenvolvedor ou desenvolvedora sempre irá começar a escrever o seu software, que é conjunto de palavras, né? Hello World. Beleza? Salvei isso daqui. Um detalhe, repare aqui na aba, ele tem o nome início.html. Quando eu altero o arquivo, fica uma bolinha branca aqui, ó, no lugar do X, né? Eu encosto o mouse e tá o X, mas se eu não colocar o mouse, fica uma bolinha branca. Se eu voltar Não, perdão. Fica uma bolinha branca aqui em cima. Isso quer dizer o quê? Que o arquivo foi alterado, mas não foi salvo. Então eu venho e Ctrl S do seu teclado. Ou eu venho aqui em File e dou um Save. Você vê até que do ladinho aqui ele diz qual é o atalho para salvar, né? Ctrl S.
Beleza? Eu vou lá, vou apagar aquela letra F, vai ficar a bolinha branca. Posso vir aqui em File e tocar em Save, ou salvar, ou fazer o atalho Ctrl S. Beleza? Aí a bolinha lá em cima some. Perfeito? Legal. Agora eu quero testar isso daqui, porque nós temos o arquivo feito, mas como é que disso aqui, nessa tela preta, com esse monte de código, e nem é tanto assim, né? São 8 linhas, a gente vai conseguir chegar em algo que fique no final, algo parecido com isso. E outra, aqui tá num visual agradável e tal, como é que disso chega nisso? Nós vamos chegar lá, mas vamos testar e ver visualmente qual foi o resultado disso aqui que fizemos. Então, primeira coisa, eu vou dar um botão direito aqui, ó, na parte da esquerda, onde estão os arquivos, e eu vou em explorador de arquivos. Eu vou encontrar a pasta onde está o nosso arquivo início.html. Legal? Eu vou tocar com o botão direito aqui e eu vou pedir para abrir esse arquivo no meu navegador, no caso aqui no meu Chrome. Legal? Ele abriu e já mostrou lá, ó, Hello World. Bem louco! Se eu voltar no VS Code, ó, Alt Tab, e eu trocar o texto aqui para Hello World 007, tá com a bolinha branca, eu vou salvar, volto lá no Chrome, atualiza essa tela, então eu posso clicar aqui na URL e dar um Enter, e aí o resultado alterou aqui para mim, ó, 007. Legal? Muito simples, muito simples, mas já fizemos aqui o nosso primeiro código em HTML. Estamos começando no nosso mundo de desenvolvimento de software. A partir daqui é só a ponta do iceberg e a gente vai construir e incrementar para que fique uma coisa mais bonita, mais agradável, funcional e que a gente vá fazendo coisas mais complexas. Então aguardo você e até lá!